Eu creio que você está por dentro do que. Eu não acompanho muito essas notícias, eu acabo vendo sei lá, em portais da internet, assuntos que envolvem o meio cristão. A Andressa, que se eu não me engano era. Eu não sei o que ela era, modelo, não sei o que Modelo. era modelo. Aham. Ela entrou na Universal, houve uma confusão lá interna e acabou saindo. E parece que agora ela está processando a Universal para ter o dinheiro de volta de tudo que ela deu para a Universal. Você crê que o que aconteceu com essa Andressa já aconteceu com muitas pessoas? Olha, não só acontece, como vai acontecer. É, Vamos falar um pouco da Andressa. Pessoalmente, nunca a conheci, tá? Porém, dentro da Universal ainda, a conversão dela se deu, embora eu estivesse na Universal há muitos anos, a minha conversão de fato e verdade se deu, aí vai fazer 6 anos. E tinha acabado de haver essa conversão da Andressa Surak. Na Universal, eu vou falar da Andressa, tá? Mas na Universal, quando você fala bem, quando você se veste bem, um pouco Uhum. melhor, não tem uma aparência tão paupérrima que não tenha nada, você logo é convidado a testemunhar, seja na igreja, seja para a televisão. Quando a Andressa ela chega na instituição, a gente está falando de uma pessoa pública. Sim. E o que a igreja ou a instituição universal ela quer? Ela quer sempre melhorar a imagem dela. Então o que eu faço? Eu vou usar ela como garota propaganda. Então, com isso eu vou angariar artista e muito mais pessoas. O que eu acredito da André Surak? Hoje, eu vi recentemente um vídeo dela e tal. Eu até falei alguma coisa sobre, mas vamos lá. A conversão dela, assim como a conversão de centenas de milhares de milhões de pessoas na Universal, só para mim não perder a linha de raciocínio, centenas de milhares de milhões. Ele baseia a conversão dele, o cristianismo dele, a espiritualidade dele dentro daquilo que ele faz. Eu não estou nem falando de salvação por obras. Não tô falando, esquece a salvação. Estou falando de se nós pudéssemos medir a espiritualidade. Então vamos lá. Eu dou o dízimo, dou oferta, faço fogueira santa, como ela está pedindo agora o dinheiro de volta. Dou testemunho na igreja. Saio para evangelizar com os grupos da igreja. Uhum. Faço uma série de coisas. Lembra que eu falei da falsa conversão? Sim. Ela dentro da instituição, ela começou a ser muito explorada. A estar em muitos estados e principalmente dentro de grandes catedrais para divulgar o seu livro, a sua conversão e convencer quem estava ali. Então nós temos uma mensageira que aqui vai nos ajudar a crescer. E o crescer aqui é crescer e crescer em quantidade. Aí eu vou dizer mais ou menos o que eu acho que aconteceu. Diferentemente de mim e da minha esposa, que quando nós saímos desejosos de conhecer a Deus. Ela estava dentro da instituição, achando que conhecia a Deus, se sentiu usada por aquilo que ela fazia, de tudo que ela dava, e muito provavelmente ela viu alguma coisa errada. Ela comunicou o desligamento dela. Quando ela comunicou o desligamento dela, ela fez um pequeno vídeo no Instagram dela. Eu vi esse vídeo. E eu falei para minha esposa o seguinte: estou muito feliz, porque eu acreditava na conversão dela. Porque ia coincidir com o mesmo período de tempo e tal. E talvez ela tenha descoberto tal. Legal. Minha esposa falou assim: poxa, tomara. A gente torce para as pessoas saírem, não para se perder.
né? Mas para de fato e de verdade levar o reino de Deus, acrescentar no reino de Deus. E aí, para minha surpresa, ela começou a fazer publicações, ou seja, as produções dela começou a ser produções que, se você for avaliar a vida de um cristão, não faz sentido, porque escandaliza o evangelho. Em Coríntios está falando, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as produções, os feitos dela, começou a ser igual ao que era antes. A exposição, entende? Então, a questão da sexualidade. Então, para as pessoas que provavelmente, né, vão me criticar e vai falar que eu estou julgando, eu digo o seguinte: a palavra de Deus, eu não vou... É muito simples. Deus manda nós amarmos a Deus sobre... o primeiro mandamento é amar a Deus e depois o próximo. As produções da Andressa hoje, ela não pode dizer que me ama e nem ama você, Caio. Por quê, Caio? Porque a produção dela, as fotos que ela coloca na rede social dela, são fotos sensuais, seminua. E a gente, quando vê algo desse tipo, a gente não pensa em cenoura, em batata. A gente mexe com a mente do homem. Ora, eu não estou amando o meu próximo. Então, para você que vai me criticar, eu estou falando de produções. As produções dela mostram que a conversão dela é tão pirata quanto o ensino da Universal. É aquela coisa que Jesus fala que você vai conhecer os frutos ali. Por exemplo, como que a gente conhece que uma pessoa se converteu inteiramente? Pelos seus frutos. Sim. Por exemplo, se a pessoa se converteu, automaticamente ela tem que abandonar os seus pecados, voltar-se para Deus e praticar aquilo que o Evangelho nos ensina, que é o quê? O bom testemunho. Sim. Como que uma pessoa, tá? Não estou julgando ela. É por isso que eu falei. Mas nós estamos falando sobre um assunto abertamente e colocando em pauta algumas coisas. Sim. Eu não consigo ver uma pessoa cristã desfilando seminua como Miss Bumbum. Sim. Concordo. Eu não consigo conciliar o evangelho de Cristo, que tem renúncia, cruz, martírio, com pessoas que estão amando os prazeres do mundo e diz que é convertida. Eu acho que a conversão é algo que aos poucos vai funcionando. Como que nós conhecemos que uma pessoa é convertida? Pelos seus frutos. Não adianta você sair da Igreja Universal, sair por aí, criticá-la durante toda a sua vida e você não mudar. Então tem que ter uma transformação, e eu concordo com o que você disse. Eu não acompanho as redes sociais dela, mas pelo visto você já tem um pouquinho mais de... você entende um pouco mais. Então dá para identificar quando uma pessoa nasceu de novo ou não. Assim, na minha interpretação, Leandro, eu entendo que a Universal, as pessoas que estão ali, saem dali de uma forma melhor. Como assim? Eles sabem o que é errado, e agora que Cristo mostrou a eles um novo entendimento sobre o Evangelho, eles vão começar uma nova vida a partir dessa ideia, que foi o que aconteceu com você e com a sua esposa. Sim. Graças a Deus vocês saíram dessa seita, né? Não é igreja, é uma seita. Sim. Então, eu creio exatamente no que você disse. Como que nós sabemos que uma pessoa nasceu de novo e ela é convertida? Pelos frutos. Se uma pessoa nasceu de novo e vive publicando fotos seminuas em suas redes sociais, então algo de errado existe. Exatamente. E a questão do escandalizar. Então, imagina uma mulher bonita, seja ela qual for, que se converte ao cristianismo, mas trabalha com divulgação, divulga o corpo e usa roupas seminuas. Não, mas é o meu trabalho. Mas espera aí. Você tem que escolher. Jesus, quando ele falou, não falou que seria fácil. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então, hoje, o que eu vejo? Você vê o padrão de conversão, principalmente dessas pessoas midiáticas. Não me espantaria, por exemplo,
a Andressa aparecer. Ela tá divulgando muito essa questão do Miss Bumbum. Hoje redes sociais mostram. Eu a tenho, ou eu a sigo no Instagram, porque na época que eu tava na igreja. Eu simplesmente não excluí ninguém. As pessoas foram me excluindo. Mas a gente vai vendo a produção delas. E a gente consegue fazer essa avaliação e não julgamento. Pelo contrário, eu torço para que ela de verdade encontre com Cristo, que passe por essa conversão de verdade, de renunciar. Porque eu falei alguma coisa sobre ela dizendo o seguinte: como eu posso falar que só quem pode me julgar é Deus ou Jesus? Porque ela fala, palavras dela, não são palavras minhas. Então, palavras dela, só quem pode me julgar é Deus. E você, ô crente religioso, você deveria amar e não julgar. Só que eu estou vendo as produções dela, as produções iguais antes da conversão. Ela usou o discurso de amor. Se ela me ama, se ela ama você, se ela ama todo mundo em Cristo, como eu posso despertar a lascívia no irmão, a promiscuidade no irmão? Então, gente, não é uma questão de julgamento, é uma questão de enxergar a produção, se é uma produção fruto da graça e misericórdia de Deus, ou então fruto das minhas obras. Então você falou, as pessoas entram e aparentemente saem melhores. Claro, ela chega num lugar que usa a palavra de Deus para benefício próprio, no caso, benefício da instituição. Eu entendo, porque assim, ó, não é que eles não falam de pecado, eles falam, mas não com a ênfase que deve ser no Cristo e na cruz de Cristo. Então, como eu falei, Jesus é pano de fundo, você não pode beber, porque beber é do diabo. Tudo é diabo. Então, o vício é o diabo. A promiscuidade, a traição é o diabo. Tudo é diabo, 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 diabo. Então, é muito mais fácil eu culpar aquele que já está condenado do que eu assumir a minha condição.